bom dia. E o papo é só um. Passando dessa fase, família, o Vasco ganha uma moral para seguir rumo às oitavas da Sul-Americana. Tiagão, sextou, irmão. Para de mimimi. Mimimi, família. Chega aí. Deixa eu te falar um pouco sobre o Independiente Del Valle. Campeão dessa competição em 2019, em 2022 e 2023. Dá uma moral aqui pra gente dar uma zoada aí no rival, né? Foi campeão da Recopa sobre o Flamengo em 2023. Então, olha, de longe, o pior confronto dos playoffs da Sul-Americana. Mas a gente vai falar muito sobre esse confronto contra o Independiente Del Valle e a resenha tá boa, família. Ontem eu tava acompanhando alguns canais de torcedores, jornalistas, né, do Atlético Mineiro, mas olha, revoltados da vida, porque o Galo aprontou no dia de ontem, né, e acabou também que vai disputar os playoffs. E aí eu tô vendo cada desabafo, né, os caras revoltados, assim como eu e você estávamos ali contra Puerto Cabrejo, contra a Vitória, e nesse momento tem um profissional dentro do Vasco que faz o vascaíno acreditar, sonhar, que é Fernando Diniz. Família, eu quero reagir aqui com vocês a esses torcedores do Galo pra gente trazer aqui para o nosso contexto, porque tá bem interessante pra gente debater aqui nessa sexta-feira. Além disso, falar sobre o Ryan. É isso mesmo. Será que de fato vai pintar essa proposta do Chelsea da Inglaterra para o menino Ryan? Fica, não vê que estão fazendo intriga. É nesse clima que a gente começa aqui o nosso Sextou Família Vascaína. Muita resenha nesse vídeo, mas antes, dá aquela moral aqui para o Tiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer também o nosso trabalho. Família, nada a ver com o Vasco, mas eu achei muito interessante isso daqui, eu queria compartilhar com vocês. Olha só, Palmeiras, Tiagão. Mas olha, família, o Palmeiras conseguiu ganhar todos os jogos da fase de grupos e colocou no bolso 35 milhões. 35 milhões. Tá mole pra você? Tá facinho? Que isso, família. Aí é mole, ajuda pra caramba, né? Montar um time forte, comprar um jogador ali, pagar o tal salário aqui. Por exemplo, ó, o Vasco também destacando aqui quanto o Vasco botou no bolso. Ó. Quanto o Vasco receberá pela classificação para os playoffs da Sul-Americana? Pela classificação para o playoff da Sul-Americana, o Vasco receberá 500 mil dólares, aproximadamente 2 milhões e 700 mil. Caso avance às oitavas de final, o clube receberá mais 600 mil dólares, cerca de 3 milhões e 400 mil. Vendo a importância aí de passar de fase, família vascaína, mas olha, é muito dinheiro, hein? Muito dinheiro, isso me chamou a atenção. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco do David, né? Pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu sou muito fã do David, né, família? Assim, quem tá chegando aqui agora, eu sei, de fato, foi um jogador que contribuiu, fez muita falta na reta final, até porque o Vasco não conseguiu contratar opções, né? O melhor jogador daquela janela, por incrível que pareça, foi o Emerson Rodrigues. Então o Vasco sentiu muita falta do David, do Adson, ali na reta final de 2024. Mas eu acho assim que o negócio que foi feito com o David, comprar ele lá do Internacional por tantos jogos, né? Aquela meta de 60% dos jogos, foi uma coisa absurda, tá? Absurdo. O David, ele tem um nível, é um jogador pro Vasco esperar, porque ele conseguiu render aqui depois de muito tempo, passou pelo São Paulo, Inter, Cruzeiro e Fortaleza, depois de muito tempo jogou alguma coisa com a camisa do Vasco, então era para aquele jogador esperar, fim de contrato lá no Inter, assina um pré-contrato aqui e Brasil, vida que segue. Mas da maneira que foi, né, tanto que o Baldaça, a galera lá do Internacional, mas né, carnaval fora de época. Mas tá aí, família, o Vasco divulgou, né, algumas imagens e o David estava correndo ali no campo. Então, assim, é um jogador que a gente pode entender. Eu não sou muito fã, mas eu até acho que né, poderia contribuir com alguma coisa nesse momento. Não seria titular, né? Acho que ninguém vai discordar de mim, né? Ele estava jogando pelo lado esquerdo no ano passado. Quem está jogando pelo lado esquerdo nesse momento? Hein? Mas é um jogador totalmente diferente do Nuno, né? É aquele cara que sustenta um pouco mais, que faz a parede ali pelo lado
esquerdo. Então agora, família, é torcer, né, para ele voltar o mais rápido possível. É uma lesão que atrapalha demais, né, o atleta. A gente está vendo aí, né, o Jair, que está até melhor que o Paulinho, que eu vou citar agora. O Paulinho não conseguiu voltar ainda, né, aquele ritmo que a gente sabe, aquela qualidade que a gente sabe que ele tem. Então é uma lesão muito complicada, mas o David é muito forte, né, cara? Ele tem uma parte física ali que de repente ele pode voltar melhor que esses jogadores. Então vamos aguardar. Eu acho que outro ponto assim que a gente pode colocar em relação ao David é que no banco, nesse momento, Lloyd, Garré, David, de repente ele poderia... me dói falar isso, família, mas de repente ele poderia contribuir muito mais que esses jogadores. Thiago, tu não gosta do David mesmo? Família, não tenho nada contra, mas o modelo de negócio me incomodou demais. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar, né, sobre esse confronto aí contra o Independiente Del Valle, falar também do nosso treinador Fernando Diniz. Mas antes, família, eu acho muito interessante a gente reagir aqui aos torcedores do Galo. Eu sempre gosto, né, de estar acompanhando outros canais e eu queria trazer esse desabafo aqui para o nosso contexto, tá? Porque eu sempre falo aqui com vocês, né, por mais que o Vasco, esse elenco, assim, muitos desses jogadores, cara, vem entregando vexames ano após ano. E esse ano, na minha visão, já bateu a cota, né? Por isso que a gente está aí muito esperançoso com o trabalho do Fernando Diniz. Foi o primeiro time na história a tomar 4 gols de um time de pelada da Venezuela. Me perde aquele jogo pro Vitória da maneira que foi, então a cota já deu. Mas eu gosto sempre de falar aqui, né, mudei também aqui o meu pensamento, que o Vasco tem um time titular na média do futebol brasileiro. Tirando um ou outro, tá na média. E eu acho que essa resenha, essa revolta aqui, esses desabafos aqui, vão nesse sentido. Se liga só. Vexame do Galo. Ridículo. É pra sentar e conversar com todo mundo aí, ter uma conversa olho no olho mesmo. O Sampaio Corrêa recentemente rescindiu com 15 jogadores, né? Então, é pra tomar medida drástica mesmo. Obviamente que não vai rescindir com 15 jogadores, até porque as multas vão ser, né, astronômicas. Mas... não dá, né? Se pudesse, tinha que fazer isso mesmo, cara. Era desmontar esse elenco e montar um elenco do zero. Chega aqui, ó. Você tira todo mundo basicamente aí, deixa um Scarpa da vida, deixa o Hulk, deixa o Lianco, deixa o Natanael, deixa o Rubens ali, sabe? Tá jogando bom futebol. E o resto, cara, tchau, recicla, porque tá horrível, tá tenebroso, tá muito ruim. Na verdade, pra ser muito ruim, tem que melhorar um tiquinho ainda, tá? Esse segundo tempo do Galo foi patético. Esse segundo tempo do Galo foi pra derrubar treinador, foi pra chegar no vestiário ali agora e o Cuca ter uma conversa muito séria com os donos. Ou alguém tem uma conversa séria com ele também, né? Eu acho também, cara. Eu acho que você tá passando pano pro Cuca aí, cara. Uma confusão. Esse trabalho do Cuca é pouco, é péssimo. Mas eu tô falando pra não ele ser os demitido. jogadores, não. Hã? Mas eu tô falando pra ele ser demitido. Como que eu tô passando pano pra ele? Não, você falando pra dispensar 15 jogadores igual o Sampaio Corrêa falou, tem que falar. Primeiro tem que falar. Mas a culpa não é só do Cuca também, pô. Ô, cara, o Scarpa tava muito mal com o Filipão, o Milito chegou, botou o Scarpa foi o melhor do time, ué. Calma aí, ué. O treinador tem culpa disso aí. Diniz e Ryan, né? Ele tem que mandar 15 jogadores embora e mandar o treinador embora, tem que mandar o treinador embora. Eu não sei o que o Gênesis pensa. Não dá pra fazer os dois. E se der... Esse cara aqui do meu lado que parece muito Adson, mano. Então manda o técnico embora. Mas a gente tem que falar do trabalho do Cuca, sim, ué. A gente só tá falando de reforço aqui, ué. Tá louco. Você falou, não sei o que o Gênesis pensa. E se perder os dois, tem que mandar embora. Aproveita que o Jesus tá aí, aproveita que alguém tá aí. Né? Parar de ficar passando a mão na cabeça de jogador, de Cuca. O trabalho do Cuca após o Mineiro é um trabalho pífio, um trabalho ridículo, um trabalho que só merece críticas. O Atlético não joga nada. Eu acho que na Série A, talvez o Sport esteja jogando pior que o Atlético. Ninguém mais está jogando pior que o Atlético, tirando talvez o Sport. O resto da Série A, ninguém apresenta um futebol tão pífio e vergonhoso como esse time. Hoje, o Atlético está vivendo uma das maiores vergonhas da sua história, classificar em segundo nesse grupo ridículo. Vamos falar sobre isso, tá? O Atlético caiu, gente, no grupo mais fraco da Sul-Americana. Disparado o grupo mais fraco. Pegamos o Caracas da Venezuela, um time horrível, e não conseguimos vencer deles lá na Venezuela, sendo que eles estavam poupando jogadores. O time do Iquique, que é horrível também, horrível. Um time amador, lixo de time. O Atlético perdeu para eles lá, e eles estavam poupando também. Então, gente, quando é que a turma vai acordar? A SAF do Atlético, ou colocam dinheiro e fazem o que prometeram. Porque o que eu tô cobrando aqui, o torcedor tem que cobrar, não é mais nem menos daquilo que foi prometido pra gente. Foi dito que era potência mundial, que ia ser potência mundial. Que se vendesse o shopping e não sei o que, ia ter 4 Hulks, porque não ia ter os juros, ia ter 4 Hulks, ia ter isso, ia ter aquilo. Nós temos que cobrar só o que foi dito.
Foi dito esse ano, depois do Campeonato Mineiro, que a gente tinha um dos melhores elencos da história. Eu quero cobrar isso. Cadê um dos melhores elencos da história? Eu tenho que cobrar isso. Então a verdade é, o Atlético... Só que assim, isso entra o lado da SAF, dos investimentos, de Nárnia, porque não saem de Nárnia. Fala, né? Quando for dar uma declaração que o Atlético tem um dos melhores elencos da sua história, é porque está em Nárnia. Né? Não saiu de Nárnia, não pisou na terra ainda. Tiagão, mas espera aí, o que você quer dizer, irmão? Pra gente tirar onda com os torcedores do Galo, que o Vasco tá melhor que o Galo? Não, família. Não é papo de Lloyd Augusto aqui não. É só pra gente entender que o Vasco está na média do futebol brasileiro hoje. E olha só, teve até uma zoação aqui, rapaz, dos torcedores lá, do Cienciano, que conseguiu empatar com o Atlético fora de casa e acabou garantindo a vaga direta para as oitavas de final. Olha só. Nos colocaram num campo sintético de futebol 7 e fomos para as oitavas de final da Sul-Americana. Como líderes, valeu Galo. Olha, e por que eu tô falando disso tudo, família? Porque o Cienciano é o 10º colocado no campeonato peruano. O Vasco ganhou com uma certa facilidade na terça-feira do 3º colocado. Então tu entende como essa parada é muito louca? Eu tô aqui com o time que entrou em campo ontem, ó, do Galo. Vou botar na tela aí pra vocês. Everson, Lianco, Júnior Alonso, Natanael, Rubens, Alan Franco e Patrick. É um jovem jogador que veio no negócio do Paulinho do Palmeiras. É bom jogador. Rony, Scarpa, Igor Gomes e Hulk. Esse time não foi capaz de ganhar do 10º colocado do campeonato peruano. Mas, Tiagão, aonde você quer chegar, irmão? O trabalho do Diniz. Porque até então, família, o Vasco estava assim, dando medo, né? Dando medo ali, né, com as atuações que teve contra o Puerto Cabello, Vitória, Ceará fora de casa, o Corinthians, né, mesmo com 8 jogadores sendo poupados, era um Vasco que não tava lá essas coisas. Não estou dizendo que nesse momento é um time que passa essa confiança, né? Porque, por exemplo, a gente não sabe como o Vasco vai performar contra o RB Bragantino. O Diniz falou sobre isso, né? Que se ele pudesse mudar alguma coisa nesse primeiro momento é a constância. É um nível de atuação de uma partida para outra e também, né, momentos do próprio jogo ali que o Vasco cai, começa bem, cai. Então ele quer tentar trabalhar isso primeiramente, né, família Vasco? Então eu não sei como é que o Vasco vai performar contra o RB Bragantino. Mas nesses 5 jogos do Fernando Diniz, poxa, a gente tem uma esperança. A gente tem uma esperança que o Vasco vai performar melhor, que vai ganhar uma cara, que os jogadores vão ganhar mais confiança. Olha o exemplo, né, do Ryan, que mudou, é um outro jogador totalmente diferente, é um nível de atuação completamente diferente. A gente pode colocar que é um outro jogador, não é o Ryan, não é aquele Ryan, é um outro jogador. E aí a gente espera que isso possa acontecer com mais jogadores no atual elenco e, claro, além de tentar também contratar um ou outro atleta aí para reforçar esse elenco. Mas assim, um outro ponto que eu tiro também desse desabafo aí é a questão da SAF, né? A gente está falando ali de empresários que, poxa, são muito bem sucedidos, né? É a galera lá da MRV, né? Galera que tem muito papel colorido, né? Assumiu esse projeto aí no Galo, não de SAF, né? Mas de ajudar até então o presidente do clube, e aí, né, ganhou ali o Campeonato Brasileiro depois de um tempo, a Copa do Brasil, mas é o que eu falo lá para os amigos do grupo de membro, né? Eu falo, cara, futebol não é nada fácil. Não é fácil essa matemática aí, e tem muito vascaíno que comenta como se fosse fácil achar um investidor, e aí ter dinheiro e montar time competitivo. Assim, eu sei que são torcedores do Galo, claro que eles estão visando também, né, o papel colorido, mas aí é um time que está endividado, é um time que está mal das pernas nesse momento, que fez um investimento alto no Júnior Santos, no Coelho, e o time não consegue performar, vendeu o Paulinho, não é nada fácil. Então você imagina, família, um clube, né, como o Vasco, que nunca teve uma gestão. Estou falando, né, nesse momento que o futebol ficou mais profissional, né, uma gestão mais profissional, que isso ficou, né, como eu posso dizer, um diferencial competitivo, onde todo mundo começou a entender que para você conseguir botar a bola na rede, levantar as taças, você tem que começar a ganhar fora de campo dos seus adversários. E eu acho que a gente pode dizer que o Vasco nunca teve essa condição de ganhar de ninguém fora de campo. Por isso que os resultados são terríveis dentro de campo. E aí eu sempre falo aqui com vocês, espero que o Pedrinho possa dar esse pontapé inicial. Mas resumindo tudo isso, família vascaína, eu sempre gosto de falar que o Vasco tem o melhor elenco desde 2012.
Não é que eu estou exaltando esse elenco, é que tem algumas peças. E aí acho que o Vasco, né, sempre falo isso aqui, acho que o Vasco está no bololô, tirando alguns times como o Flamengo, Palmeiras, né? O Galo nesse momento não está performando, mas até acho que é um time interessante, mas é isso. Esperar que o Diniz possa aumentar o nosso nível de atuação aí, para a gente começar a sonhar. E aí, até destacando aqui, né, o aproveitamento do Diniz, ó, de 47% de aproveitamento, né, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Uma derrota aqui pro Lanús é até complicado, né, colocar na conta dele, porque sem tempo nenhum para trabalhar, não. Já contra o Fluminense o time foi muito mal. E aí, família, focando aqui agora nos playoffs da Sul-Americana, mostrar aí para vocês, né, uma própria imagem da Conmebol, que destacou, né, os times que passaram direto: Machuquiruna, Huracan, Universidade Católica, essa daqui é do Equador, Fluminense foi o único time brasileiro a passar direto, Independiente, Godoy Cruz, Lanús e Cienciano. Então a gente pode destacar aqui que tem 4 times argentinos, né? 4 times argentinos e só um brasileiro conseguiu passar aqui de forma direta. E os confrontos da fase de playoffs, tá aí, ó, o Grêmio vai encarar o Alianza Lima. É um confronto difícil, tá? Não é fácil não. Tem jogadores lá que podem dar uma certa dificuldade pro Grêmio. O Bahia vai encarar o América de Cali, também não acho que é um confronto tão fácil assim. Desses confrontos aqui dos brasileiros, eu acho que o Atlético pegou o melhor time, é um time forte, é um time com uma condição física, mas é muito limitado tecnicamente, tanto que conseguiu perder, né, pro Colo-Colo, que não estava ganhando de ninguém, e aí não conseguiu ali tirar o Independente Del Valle da nossa reta, e o pior confronto, de longe, família, é o Independente Del Valle. Eu, né, logo que definiu ali o confronto, eu fui assistir alguns lances, né, melhores momentos do jogo Independente Del Valle, esse agora recente, Barcelona de Guayaquil, e também Independente Del Valle e River Plate. Olha só, num primeiro momento eu já fico bem preocupado, tá? Porque é um time que tem tudo pode dificultar o Vasco no sentido de muita força física, de muita velocidade, de aproveitar a altitude, tá? Esse jogo contra o River Plate foi 2-2, mas assim, é um milagre do futebol, tá? Milagre do futebol, porque eles tiveram muitas chances de ampliar o placar, eles abriram 2-0 e bola na trave, pressão, e aí teve um chute lá que o goleiro, né, rebate para dentro pro meio da área, tem o gol de empate, e depois o primeiro gol do River, e depois o gol de empate numa bola parada. Mas o River não chegou, família, só dava o Independente Del Valle. E contra o Barcelona de Guayaquil, né, da mesma forma, de um time de muita intensidade, de muita velocidade, e isso me preocupa demais, porque a gente sabe que o Vasco é um time pesado, é um time lento, né, com Coutinho, com Verratti, e a gente vai precisar, assim, sem a bola, todo mundo participar, todo mundo ajudar. E claro, naquele confronto, na data do confronto, que a gente imagina que vai ser lá para julho, né? Eu acho que é isso, um time com mais a cara do Diniz, para ficar com a bola e não sofrer tanto sem a bola, porque se der a bola para o adversário, nesse confronto vai sofrer demais. Né? Se você acha que eu estou mentindo, pode assistir, bota aí, melhores momentos, Independente Del Valle e River Plate. Você vai ver muita velocidade, contra-ataque, tapa na frente, e isso me preocupa bastante. Queria compartilhar também essa postagem aqui com vocês, ó, que vai muito no sentido do que eu falei no início do vídeo, que dá moral pro Vasco se passar do Independente Del Valle. Tá aí, ó. Esse confronto pode ter vindo na hora certa. O clube equatoriano é peso pesado. Conquistou 3 títulos sul-americanos nos últimos 6 anos. 2 Copas Sul-Americanas e 1 Recopa, batendo brasileiros como São Paulo e Flamengo. Além disso, tem o desafio da altitude, de 2.800. Muita gente fala que é 2.900, 2.800, tá aí. No jogo de ida. Não é o melhor cenário, mas se o Vasco passar, vai sair muito cascudo para as oitavas, para sonhar com o título continental. É disso que o time precisa. Eu vou nessa linha aí. Eu não gostaria, tá? Não gostaria de enfrentar o Independente Del Valle, mas é isso, a gente tem que tentar tirar alguma coisa positiva. Passando deles, ganha muita moral aí para a próxima fase dessa competição, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, gostaria de repercutir nessa informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos, falando da possibilidade do Chelsea fazer uma proposta pelo menino Ryan, tá na tela. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o Chelsea está interessado na contratação de Ryan, jovem promessa do Vasco. O Chelsea pretende acelerar as negociações para adquirir o jogador antes do Mundial Sub-20, competição que pode valorizar ainda mais o atleta. O clube inglês pretende sinalizar com uma oferta entre 15 a 20 milhões de euros. O interesse do clube inglês, surgiu
a partir do trabalho do scout brasileiro Alisson Marins, que repassou informações sobre o atleta para Sam Ruel, chefe dos scouts internacionais do Chelsea. A avaliação positiva foi então encaminhada para Joe Shields, diretor de futebol do clube, e para Paul, diretor esportivo. De acordo com as informações, o técnico Enzo Maresca aprovou a contratação do atacante vascaíno. Lembrando que a multa rescisória de Ryan está estipulada em cerca de 40 milhões de euros, valor que o Vasco da Gama exige para liberar o jogador. O clube carioca, por sua vez, deseja manter o jovem talento, mas sabe que a pressão do mercado europeu pode ser determinante, né? O Diniz já deu o papo e pediu para o Vasco, né, segurar o Ryan. Eu estava até vendo um corte também do Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, esses canais de corte, e aí ele falando que o Diniz pediu para o Pedrinho, né, departamento de futebol, tentar a liberação do Ryan da seleção, né, que ele foi convocado, não, deixa ele aqui, vamos trabalhar muito, né, a gente tem que aproveitar o tempo e vamos ver se o Vasco consegue liberar o Ryan, porque nesse momento é um jogador muito importante. Família, é muito difícil, né, imaginar que o Vasco pintando uma proposta interessante, que o Vasco não vai vender, porque precisa, né, na verdade, de dinheiro. E eu também não sei se não chegar no valor, se o Vasco conseguir segurar, e aí o staff do Ryan vai fazer pressão, porque tem isso também, né, a ideia do jogador, porque a gente pode pensar o seguinte, é interessante para o Ryan chegar lá no Chelsea e ser emprestado, né, como foi o Andrei, que nesse momento se destacou bastante no time da França e agora vai ser utilizado, né, pelo Chelsea. É interessante isso, adaptação em outro mercado, né, o Chelsea não vai aproveitar, ou é interessante ele ficar esse ano aqui todo com o Fernando Diniz, que está dando muita moral para ele? Né? Tem que pesar tudo isso. Mas eu entendo que num primeiro momento vai ser a questão financeira, né? Porque se o Chelsea chegar botando um papel colorido interessante, poxa, é um time legal na Europa hoje. O Ryan eu acho que vai acabar, né, também tendo interesse de jogar por lá, né? Então vamos aguardar. Eu acho que é bem possível, porque o Chelsea tem esse estilo de contratação, né, nos últimos anos, contratando jogadores mais jovens, né? Recentemente levou o Estevão, então eu acho que é uma possibilidade sim. E falando do perfil do Ryan na Premier League, eu acho que tem muito encaixe, cara. Eu acho que tem muito encaixe. Já falei isso aqui. Ele ganhando essa confiança de ponta, eu acho que ele pode ser um jogador versátil, né? Jogar na ponta e também como 9. Boto muita fé no Ryan jogando como 9. Agora, família, é esperar. Vamos ver a torcida, né, para que ele possa ficar e nos ajudar dentro de campo. Mas se for o caso, se for vender, um bom papel colorido também para ajudar aí a honrar com os compromissos, o Vasco pagar algumas dívidas para respirar um pouco e futuramente, né, fazer aí investimentos no time. Fui, tamo junto.